programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nessa edição, vamos ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira sobre agendas fundamentais que impactam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. A execução do Plano Estadual de Educação é responsabilidade do governo Zema. O que nós queríamos com este ciclo era um processo sério, complexo, profundo, de dizer da execução de um plano estadual de educação. Quanto está custando acabar com a nossa vida? Quanto está custando acabar com o serviço público, com a educação pública, com os nossos direitos? Nós temos na nossa pauta e na nossa defesa histórica e na luta do Sindiúti a defesa por concursos públicos. E os concursos públicos também são proibidos pelo regime de recuperação fiscal. Pelo fim da PEC 32, pelo fim da Lei 120 de regime de recuperação fiscal, está decretado o fim desse tribunal e de mais julgamento popular. Não ao regime de recuperação fiscal. Acho que todos falaram aqui muito bem sobre todo esse processo e eu finalizo a minha fala dizendo que somos sim importantes e sim ao servidor público e não a Zema e não a Bolsonaro e fora aos dois. E no momento que a gente está aqui unido, todos os segmentos, todas as esferas dos servidores públicos federais, a gente está lutando pelas nossas categorias, mas está lutando pelo interesse da população brasileira, da classe trabalhadora, da grande maioria da população. Porque o que eles querem, não há dúvida, é acabar com o direito à saúde, acabar com o direito à educação. Lutar contra esse governo, nesse desgoverno hoje que é o Bolsonaro, que ele luta contra a classe trabalhadora, não é a favor, e da mesma forma o senhor Romeu Zema, que só precarizou a vida de todos, não somente do servidor público. O que o governo federal quer com essa PEC 32? Acabar com o serviço público. O que o Zema quer com esse regime de recuperação fiscal? Acabar com o Estado e com o serviço público. É o reconhecimento que nós estamos tendo por ter trabalhado na pandemia. Na pandemia, esse ano, teve um dia que nós perdemos 3 colegas oficiais de justiça pela Covid-19, sem vacina. E o reconhecimento que a gente vai ter agora dos governantes é o quê? É acabar com o serviço público. Quando se fala em atacar o serviço público, está se atacando a população de maneira geral. Porque esse regime só faz aumentar a dívida de Minas, que é dinheiro nosso, do contribuinte, do povo mineiro, que tem que ser respeitado e tem que ser aplicado aonde ele precisa, em saúde, em educação, em segurança, em empréstimos para a população mineira. E não o contrário, não reduzir o Estado, não reduzir o atendimento para a população mineira. Na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, durante audiência pública no auditório José Alencar, no último dia 26 de outubro, disse que é uma afronta do governo Zema querer aprovar um regime de recuperação fiscal que ataca os serviços públicos, exatamente aqueles que mais têm socorrido a população nesta pandemia. O regime de recuperação fiscal é a nossa PEC 32 e, por isso, a importância da luta contra a sua aprovação, compreendendo as necessidades da população mineira e compreendendo que o que nós precisamos é um robusto projeto de direitos, um robusto projeto de melhoria e fortalecimento do serviço público para prestar serviço à população. E é uma afronta querer aprovar o regime de recuperação fiscal depois de tudo que a pandemia nos mostrou, da importância do serviço público. Não fosse o SUS, não fossem as instituições de pesquisa, não fossem agora as professoras que recebem todas as crianças e adolescentes
impactadas pela pandemia. Então, não fossem os serviços públicos, a população não teria sido assistida durante toda essa pandemia, que nós já temos o luto por mais de 600 mil mortes. É realmente assustador o governo querer atacar o serviço público, quando foi o serviço público que socorreu a população nesse período todo de pandemia. A nossa situação é gravíssima. O regime de recuperação fiscal vai ser a tampa do caixão e a pá de cal em cima das universidades estaduais. Essa casa, na figura da deputada Beatriz Cerqueira e toda a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, tem enviado esforços para que a gente consiga dialogar com esse governo que não recebe as entidades sindicais, não recebe, para ver se a gente consegue dialogar, para ver se a gente consegue salvar o Engo Unimontes. O regime de recuperação fiscal vai ser o fim, não só das universidades, mas dos serviços públicos e a precarização de quem mais precisa desses serviços, que são as pessoas que menos recursos financeiros possuem. Então, é a penalização do pobre para que o novo rico se mantenha cada vez mais rico. Qual foi o único estado que aderiu ao regime de recuperação fiscal? Foi o Rio de Janeiro. E como é que foi para os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro a experiência dos 3 anos que eles ficaram sobre o regime? Olha, o regime ele proíbe qualquer tipo de aumento, de reajuste. A única coisa que tem lá que excepciona é o reajuste geral, que é aquele que está na Constituição que a gente nunca leva, né? Lá no Rio eles tentaram esse reajuste nos 3 anos. Não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Primeiro, o regime ele impõe, acho que o Hugo até passou rapidamente sobre isso, ele impõe a criação de um conselho de supervisão. E esse conselho de supervisão ele vai andar mais que o governador. Vai ter 3 pessoas nesse conselho, 2 indicadas pela União e 1 indicada pelo Estado. Nós já somos minoria. Então, toda vez que eles tentavam, o conselho barrava. Então, nem recomposição eles conseguiram lá. E essa é a realidade que nós vamos ter. Só que eles ficaram 3 anos nesse engessamento. O novo regime são 9 anos. Imagina aí, 10% de inflação, 9 anos sem correção. A impressão que se dá é que esse projeto de lei, ele é uma coisa simples a ser aplicado ao Estado. E, na verdade, isso não é tão simples assim. O governo quer demonstrar que as ações, as condições, elas foram abrandadas por essa última proposta que foi apresentada e que seria apenas uma formalidade viabilizar e renegociar a dívida de Minas com a União. Nós discordamos dessa interpretação, nós fazemos um alerta. A adesão ao regime de recuperação fiscal, ele implica sérias consequências para o Estado, os municípios e para toda a sociedade mineira. Então, aqui não são só os servidores que serão atingidos por esse regime de recuperação fiscal. Toda a sociedade mineira será prejudicada. Qual que é o objetivo do regime de recuperação fiscal, segundo o governo? Seria o ajuste fiscal, seria colocar as contas do Estado, da unidade da federação em dia. Mas o que aconteceu no único parâmetro que a gente tem, que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, antes de aderir, ele tinha uma relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida em cerca de 200%. Após a adesão ao regime, que deveria, em tese, solucionar os problemas fiscais do Rio de Janeiro, hoje ela está em torno de 300%. Né? A Denise até antecipou, houve um acréscimo aí da ordem de 40% a 50%. Então, não resolveu o problema fiscal. Se fosse bom, mais estados iriam aderir, somente o Rio de Janeiro não resolveu o problema do estado do Rio de Janeiro. O quão nefasto esse projeto do regime de recuperação fiscal traz para Minas Gerais, para além, né, na verdade, é uma financiarização do Estado, né, que vai trazer prejuízo para a sociedade de um modo geral, com as suas privatizações, aí a Codemig, Copasa, Semig, Gasmig, já foi citado, né, o congelamento de salários, das carreiras dos trabalhadores, né, a suspensão de concursos, enfim, são prejuízos diretos para a sociedade e para os servidores. Mas esses prejuízos não é pelo menos por 9 anos, não é muito mais do que 9 anos.
quando você destrói um serviço público em curso, você não recupera em pouco tempo. Então, você tem aí, provavelmente, mais 5 ou 10 anos, para além desse tempo, né, de prejuízos dos serviços que são utilizados hoje para a população e que já estão fragilizados. Quando é conveniente para o governo, ele conseguiu colocar as contas em dia, organizar a casa, a arrecadação aumentou, está tudo ótimo. E quando também é conveniente, não tem dinheiro, estamos em crise, estamos devendo 9 bilhões, 26 bilhões, 31 bilhões, não sei. Eu sei que o Estado deve à União da mesma forma que a União deve ao Estado e a gente não vê um empenho de negociar de forma que seja favorável para a população. A gente tem que lembrar que a proposta desse governo lá na época da campanha eleitoral era não só privatizar as empresas públicas, as autarquias, era privatizar a saúde e a educação. Foi dito esse absurdo que daria um vale para a pessoa pagar a escola que ela quisesse, eu não sei como seria privatizada a saúde. Então, assim, eu queria ressaltar esses pontos. O reajuste da inflação, a gente tem uma data base que ela não é cumprida nunca, né? Estamos no mês de outubro, se o governo quisesse, ele enviaria o projeto de lei. Cada vez a gente está sendo pego por uma coisa, é a lei de responsabilidade fiscal que estava proibindo, agora a gente não está mais no limite impeditivo, né, da vedação da LRF. Infelizmente, a gente está na proibição da lei complementar do congelamento dos salários, mas isso se encerra no dia 31 de dezembro. Então, se o governo tiver realmente a intenção de dar um reajuste da inflação igual para todos os servidores, que não seja os 31% que já se acumularam, né, nos últimos governos, que seja 5%, que seja 10%, que seja qualquer reajuste, ele, como prova de boa-fé, deveria encaminhar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa com o reajuste para ser avaliado, para ser discutido, né, antes da adesão ao regime. Nós temos na nossa pauta e na nossa defesa histórica e na luta do Sindiúti a defesa por concursos públicos. E os concursos públicos também são proibidos pelo regime de recuperação fiscal. Nós já estamos, agora, no ano de 2021, com uma proporção de 55% de servidores temporários aí totais, entre professores e, não, né, e trabalhadores do setor administrativo, na educação, e 39% de servidores efetivos. Com um regime de recuperação fiscal e adesão ao regime de recuperação fiscal, este quadro, que já é horrível, né, com uma proporção já, com um número maior de servidores contratados, precarizados, porque o governo não fez nenhum concurso público, este governo não fez nenhum concurso público. Então, o fim dos concursos públicos, mas o fim da perspectiva de sair da condição de servidor precarizado, de trabalhador precarizado, com contrato temporário, com todas as questões inerentes ao contrato temporário que nós passamos há anos, nós sofremos há anos, e o regime de recuperação fiscal consolida a situação, porque proíbe o Estado de realizar concursos públicos. É muito importante nós estarmos atentos ao próximo período aqui na Assembleia Legislativa, conversar com os deputados e deputadas estaduais nas regiões, demonstrando a nossa preocupação com essa adesão. A adesão, ela, se a Assembleia Legislativa a aprovar, significa que nós deixaremos o governo fazer um plano do jeito que ele quiser, nas condições em que ele julgar melhor, trazendo ainda mais impactos à população, porque a Assembleia perderá a condição de fiscalização e ficará imposto a ela aprovar posteriores projetos dentro de um plano de recuperação fiscal, porque Minas Gerais já teria aderido. Então, nós reafirmamos a luta contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, não é a saída para os problemas no Estado, e, portanto, reforçamos essa luta. Quanto está custando acabar com a nossa vida? Quanto está custando acabar com o serviço público, com a educação pública, com os nossos direitos? Quanto custou as 600 mil mortes de brasileiros e brasileiras no nosso país? Eu não consigo mensurar isso em dinheiro, mas eu posso garantir
para o Zema, para o Bolsonaro e para os deputados que estão com eles, que isso vai custar muito caro. É bom entender também, né, que esse projeto de desmonte do serviço público, a PEC 32, e aqui no Estado, né, com esses projetos, por exemplo, de municipalização das escolas, eles servem a burguesia, né, uma pequena parcela da população que vai lucrar imensamente com isso, enquanto o povo passa fome, a juventude fica cada vez mais sem perspectiva. Temos aqui também que lembrar a sociedade, colocar na cabeça do nosso povo mineiro que o governador Romeu Zema não estará e não está prejudicando somente nós, servidores públicos, mas a sociedade em geral. Serão 9 anos sem investimento em saúde, em educação, em segurança pública. Então não podemos deixar servidores públicos do Brasil, servidores e servidoras públicas de Minas Gerais. Vamos reagir, vamos pressionar os deputados e deputadas dessa Casa e avisá-los. Esse recado para os deputados e deputadas dessa Casa e, é claro, sim, votar esse regime de recuperação fiscal, não vamos tornar em 2022. A gente tem uma população hoje que está passando fome. Pessoas que estão pegando comida do lixo, comprando osso para poder se alimentar, porque não tem o que comer. E no meio disso tudo, nós temos governadores, né, no Estado, presidente, o Poder Executivo, e além disso, todos os seus ministros também, né, somando aí numa política que não é para a classe trabalhadora. Temos que parabenizar a todas as entidades que estão aqui, seja ela a nível federal, estadual e municipal. É assim que nós vamos vencer essa luta contra a PEC 32, contra as reformas que o Zema pretende, contra o ataque direto à educação pública, contra a saúde pública, contra o servidor e, de uma maneira geral, contra a população. Na Assembleia, temos pautas importantes da educação em curso. Foi encerrado no último dia 5 de novembro o ciclo de audiências públicas realizadas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para monitorar o cumprimento das metas estabelecidas. E foram muitas as críticas feitas ao Executivo Estadual. Beatriz Cerqueira, presidenta da comissão, disse que o governador Romeu Zema colocou o plano na gaveta. Minas Gerais, infelizmente, não vem cumprindo o Plano Estadual de Educação. Os dados apresentados pelo Estado nesta última audiência de monitoramento do plano estão aquém das metas estabelecidas. Vamos acompanhar alguns momentos importantes desse debate público. O Plano Estadual de Educação não é uma carta de intenções. Não é algo para você ler de vez em quando, atender no que puder, no que quiser, quando quiser. Ao contrário, a sociedade mineira se reuniu num importante e intenso processo de discussões e elaborou a muitas mãos, de uma forma plural, coletiva, diversa, quais seriam, então, as metas e quais seriam as diretrizes de as estratégias de cada uma dessas metas que comporiam, então, o planejamento da educação em Minas Gerais para os próximos 10 anos. Aqui, durante as audiências também, eu compartilhei com aqueles que participavam a minha preocupação enquanto professora, deputada estadual e presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, que as proposições do governo do Estado que chegavam aqui à Casa, bem como os projetos, programas que nós fiscalizamos e acompanhamos pelo poder constitucional que tem, poder legislativo, que nenhuma dessas proposições se referenciavam no Plano Estadual de Educação. Isso era uma preocupação nossa desde o início da vigência do plano, porque, como ele foi aprovado em dezembro de 2018,
Então, a partir imediatamente de janeiro de 2019, já é a nossa referência para o seu cumprimento. Quando nós falamos do não atendimento, do não cumprimento das metas, nós estamos falando de crianças, adolescentes, jovens e adultos, que têm, em alguma medida, em algum momento, o seu direito à educação violado, não garantido. Assim como os profissionais da educação têm os seus direitos não garantidos ou violados. Assim como os municípios, como também foi trazido reflexões de um dos nossos convidados, enfrentam grandes dificuldades na execução do plano, dos seus planos municipais e do plano estadual, exatamente por essa completa desarticulação entre a esfera municipal, estadual e nacional. Essa não é uma fala minha, esse é um balanço trazido por um dos convidados que estiveram conosco ao longo das atividades. Então, a importância estratégica desse momento que nós estamos finalizando agora, primeiro é a transparência. Foi de forma pública, com acesso de todas as pessoas, que nós realizamos as 5 atividades de avaliação do Plano Estadual de Educação. O segundo aspecto que eu destacaria foi a pluralidade e a diversidade da participação. Nós chamamos muita gente para vir contribuir. Alguns, lamentavelmente, não puderam vir, mas aqueles que aceitaram o nosso convite enriqueceram e constituíram, então, o que ficará como avaliação do Plano Estadual de Educação enquanto Assembleia Legislativa. Com relação à questão das metas, né, do Plano Estadual de Educação, eu trouxe algumas informações, né, que, como a deputada Beatriz disse aqui, que ao longo das apresentações, né, esperava-se que a Secretaria de Estado de Educação trouxesse mais informações a respeito, um balanço, né? Então, eu trouxe algumas informações que são disponíveis, né, através do censo escolar, do painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação, que talvez possa contribuir para esse debate, né? Então, com relação à meta 15, né, que é a questão da valorização, formação dos profissionais da educação, né, eu trouxe aqui uma tabela que vai mostrar para vocês o seguinte, né, e são dados da rede estadual. Uma estimativa da adequação da formação docente, o que seria isso? A formação, a graduação que a pessoa fez, ou a pós-graduação que a pessoa fez, se ela está condizente com a disciplina em que ela atua. Tá? Isso que é o resultado da adequação docente. Na rede estadual, né, em média, no geral, isso está razoavelmente bem, 78%, quase 80%. Né? Aí a gente pega, por exemplo, no caso dos anos iniciais, que é o que eu quero dar um pouquinho de destaque, a gente tem que essa adequação da formação, ela está em quase 94%. Né? Então, isso significa o quê? Com esse levantamento que a Secretaria está fazendo das demandas e tudo mais, né, de acordo com os dados de 2020, havia no Estado cerca de quase 32 mil pessoas que não estavam com a adequação, com a formação adequada. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente traz essa informação, a gente pega a questão do projeto Mãos Dadas, né, que está sendo executado. Né, o que significa isso? Que todos os profissionais da educação, aqueles quase cerca de 9 mil, né, que estão com a adequação praticamente adequada, com a formação adequada, vão ser transferidos para os anos finais. Então, são mais 9 mil servidores que não estarão com a formação adequada. Hoje, eles estão, a partir de 2022, não estarão devido ao projeto Mãos Dadas. O que significa isso? O Estado tem dito que o prazo para essa formação lá desses servidores dos anos iniciais é de cerca de 2 anos. Né? Vamos supor que ocorra tudo certo, que a pessoa faça isso em 2 anos. Significa o quê? Que hoje, né, hoje que o percentual está de 78,4%, né? Não, 74,5% que está nos anos finais. Aí, com esses 9 mil, vai reduzir, né, para cerca de 65%, e depois, quando eles voltarem, quando eles estiverem formados, vai subir para 76,9%, ou seja, em 3 anos, esse indicador vai ficar muito bem abaixo da meta, vai ficar deficitário e o resultado depois vai ser quase nenhum. Então, vai se gastar 2 anos para a formação específica desse pessoal para não ter contribuição nenhuma para o resultado da meta, isso devido ao projeto Mãos Dadas. Tá? Então, o projeto Mãos Dadas, ele afeta negativamente o atendimento dessa meta, dessa estratégia, né,
do Plano Estadual de Educação. Nada do que foi proposto foi cumprido. E antes que eu me esqueça, eu vou, entre todas as mensagens que recebi, eu vou falar aqui, e algumas mensagens eu não falarei porque é de muita indignação. Deixem de blá, blá, blá. O que nós queremos é o piso salarial. Os 35% de reajuste e uma valorização de promoção por escolaridade imediata, sem que tenhamos que ficar esperando 5 anos para mudar de nível. A nossa luta, ela precisa ser incansável. E a nossa denúncia precisa ser incansável. E nós vamos lutar. Cada espaço será ocupado por esse sindicato, por cada educador que fica indignado com o processo de exclusão que está esse país. E o que nos dá esperança é exatamente a escola. Se tira a escola da gente, tira a nossa capacidade, a nossa arma maior. E esse é o alvo. Mas quero falar para vocês, nós estamos prontos para a luta. Nós não fugiremos dela. Eu finalizo esse ciclo como presidente da Comissão de Educação sem ter um documento do governo do Estado dizendo as metas alcançadas, as que foram parcialmente, as que não foram e o que está sendo feito para o seu cumprimento. Nós não tivemos isso por parte do governo do Estado. A execução do Plano Estadual de Educação é responsabilidade do governo Zema. Vocês queiram olhar para o retrovisor, para frente, para trás, não importa. O que nós queríamos com este ciclo é, com a participação da sociedade de modo virtual, fundamentalmente em função da pandemia, era um processo sério, complexo, profundo, de dizer da execução de um plano estadual de educação. Não tem, não apresentou porque não tem. Eu posso chegar a essa conclusão. Se nós não estivéssemos juntos, não fôssemos para o confronto, não estaríamos aqui hoje, não teríamos o que defender. Se estamos aqui ainda, defendemos servidores e o serviço público é oriundo de lutas anteriores. Então, não vamos desistir agora. Nós vamos reverter essas tentativas nefastas de privatizar e acabar com o serviço público do Brasil. Somos 12 milhões de trabalhadores públicos nesse país. Nós vamos reverter, estamos revertendo essa pressão da paz. Não aceitaremos que esse desgoverno Zema venha com esse projeto privatizar o serviço público em Minas Gerais. Se votar nesse projeto, não volta a ser eleito para essa casa. Hoje estamos aqui especialmente para fazer o julgamento de uma PEC e uma lei que vai afetar diretamente, somente no estado de Minas Gerais, mais de 1 milhão de funcionários públicos. Esses funcionários que carregam o Estado nas costas, esse funcionário que é explorado, esse funcionário que vem perdendo cada vez e cada ano mais os seus direitos. Decretado, então, aqui que não haverá reforma da PEC 3220 e da Lei 120, porque nós, trabalhadores, temos a certeza que, se esses deputados não nos ouvirem, eles não, mais forte, eles não, pelo fim da PEC 32, pelo fim da Lei de 120 de regime de recuperação fiscal, está decretado o fim deste tribunal e de mais um julgamento popular. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo sábado.